E aí, pessoal, estou fazendo esse vídeo para mostrar como executar o servidor de autorização em modo de desenvolvimento e também já realizar um teste básico de DCR e DCM via Postman, tá? Em outro vídeo, eu vou mostrar como fazer um setup completo para a execução dos testes, incluindo os testes da OpenID e incluindo também a criação de todos os certificados necessários aí para essa execução. Então, começando aqui, estou no repositório da ferramenta. Vamos primeiro clonar esse código-fonte para o nosso computador. Então, básico aqui, um git clone no repositório. E logo abaixo nas instruções aqui no projeto, já tem a primeira coisa que a gente precisa fazer, que é editar o nosso arquivo de hosts para adicionar o reconhecimento de dois novos hosts para essa configuração. Tá? Estou utilizando aqui AS de Authorization Server e MTLS AS, que são os hosts do Authorization Server que dependem de MTLS, como o Registration Endpoint, o Token Endpoint, tá? Então a gente precisa fazer essa configuração aqui já para simular esse cenário de endpoints com e sem MTLS. Então eu vou copiar aqui essa informação desses dois hosts locais e já vou fazer a edição na minha máquina aqui. Então, achando aqui a linha do host local, eu já vou fazer a inclusão desse reconhecimento desses dois novos endpoints aqui. Prontinho. E aí agora é só executar o projeto em modo de desenvolvimento ali. Então, execução básica aqui, instalar as dependências do Node e rodar o projeto. Aqui rodando o projeto a gente já vai receber uma série de warnings ali, né? Isso é porque a gente está rodando em modo desenvolvimento, então muitos certificados estão sendo gerados ali de forma autoassinada em tempo de execução, mas como a gente está fazendo aqui em modo de desenvolvimento, não tem problema. Então, bom, próxima etapa aqui já seria fazer um teste. Então, se a gente reparar no output, ele já mostra para mim uma URL. A gente já consegue fazer o teste nessa URL diretamente no browser, tá? Então, se você configurou tudo certinho, você já deve conseguir bater aqui no seu browser. Vai dar um erro de certificado, porque é um certificado autoassinado, mas dá para você ignorar e aí você já vai receber aqui o conteúdo do well-known. Tá? Fazendo um teste agora um pouco mais completo, que seria fazer um DCR e um DCM, já tem instruções de como fazer isso no Postman e os artefatos necessários aqui. Para fazer isso, você vai precisar já ter as informações criadas no diretório de participantes. Então, você vai precisar ter a criação lá de um software statement com o BRCAC, tá? Tudo configurado. Eu já tenho essa informação aqui, então vou só mostrar a execução dos testes, tá bom? Então, o primeiro ponto é a configuração das variáveis no Postman. A gente precisa primeiro importar esse arquivo de variáveis de ambiente, que já está incluso dentro do repositório, tá? Então, se a gente for no diretório aqui, onde a gente fez o git clone, dentro da pasta Postman, tem o artefato do Postman Environment, que são as variáveis necessárias para a gente rodar esse projeto. Então, já tem aqui as variáveis por padrão 3 apontadas, tá? Se você não fez nenhuma mudança para rodar em outro host, isso daqui já deve servir porque está apontando para o diretório de participantes de Sandbox também e para o localhost ali. Eu tenho as informações aqui que eu preciso, então eu já vou copiar e colar essas informações. Colar aqui para a coluna do current value, tá? Por segurança eu vou deixar nas duas aí, não tem erro. Client ID. Então esse é o client ID do meu software statement. E as redirects URIs que foram cadastradas. Pode ser que você tenha cadastrado uma só ou mais de uma. Então separa por aspas duplas e vírgula e cola aqui. Então salvei. Tudo configurado aqui no environment. Agora a gente precisa configurar os certificados e os hosts, tá? Isso daqui também está explicitado aqui no segundo passo. Então a gente tem que configurar agora esses certificados que vão ser utilizados para esses dois hosts, tanto o host de MTLS local quanto o host de MTLS do diretório do Open Finance. Então, para o host local, que está rodando na nossa porta 3000 aqui, porque a gente não fez nenhuma alteração, então vamos fazer a inclusão desse certificado. Então,
Vou no Settings, Certificates. Vamos adicionar um novo certificado. Informo o host, a porta. Vou incluir agora a minha chave pública desse meu cliente. Então, primeira chave e aí depois a chave privada desse mesmo cliente. Feito. Agora eu tenho que fazer a mesma coisa para o segundo host, que é o host do diretório de participantes que está rodando na 443. Por ser a porta HTTPS padrão, não precisa informar a porta. Se informar também não tem problema. Primeiro a chave pública, depois a chave privada. Prontinho. Pronto, já está configurado aqui os dois hosts que vai ter comunicação MTLS. Um ponto importante, se você está usando o Postman pela primeira vez ou não costuma utilizar eles com frequência, dá uma olhada se essa variável está desmarcada, tá? Se ela está off, senão ele não vai deixar você utilizar, fazer chamadas para hosts com certificados autoassinados, tá? Então deixa ela desmarcada, senão vai falhar logo na primeira chamada ali. Feito isso, agora é só importar a collection das chamadas. Então, vamos importar a segunda parte do que está aqui dentro do nosso repositório também do Git, a collection. E aí temos as chamadas para serem feitas aqui. Só garantir que está selecionado agora a nossa variável de ambiente para ele substituir as variáveis pelas variáveis que foram configuradas. E vamos começar a fazer as chamadas aqui. Então a primeira chamada foi no elNown, retornou corretamente, igual a gente fez no browser. Segunda chamada para gerar o token lá no diretório de participantes com base nos certificados que a gente configurou agora há pouco. Então, sucesso, veio um token. Vamos gerar o software statement assertion com este token. Então, gerou o conteúdo. Isso daqui já está sendo salvo para outras variáveis para ser usado nas chamadas sequentes aqui. Então, primeira chamada, vamos fazer o DCR. Então, isso daqui já vai bater no nosso Authorization Server para fazer o DCR. Funcionou, deu 201 e retornou ali os dados do client com o client ID e as outras informações aqui desse cliente. Então, a gente só vai testar os demais itens aqui. Então, uma leitura desse mesmo client, então deu certo. Uma edição, então vamos fazer alguma alteração qualquer ali no client, também deu ok. O delete do mesmo cliente agora, então 204 no content, está ok. Deletou o cliente, então todas as chamadas funcionaram. Só para garantir que uma das validações do OpenFine está sendo feita de fato, vou criar novamente o cliente, então essa próxima chamada vai dar sucesso, porque a gente deletou na chamada anterior. E se eu tentar criar novamente agora, teria que dar um erro, porque uma das regras é não permitir dois DCRs com o mesmo software statement. Então, vou chamar novamente, bad request, já tem outro cliente registrado com esse software statement ID. Tudo funcionando. É isso aí.